Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos em mais um Arena dos Saberes. Eu acredito que as crianças sejam o nosso futuro. Ensine-as bem e deixe que elas conduzam o caminho. Mostre a elas toda a beleza que elas possuem por dentro. Dê a elas um sentimento de orgulho para tornar isso mais fácil. Deixe que o sorriso das crianças nos lembre de como costumávamos ser. Todo mundo procura por um herói. Pessoas precisam de alguém para se espelhar. Eu decidi não caminhar à sombra de ninguém, porque o maior amor de todos está acontecendo comigo. Eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim. Eis alguns trechos da canção O Maior Amor de Todos, imortalizado na voz de Whitney Houston. Eis nossa declaração de amor à arte, às crianças e ao futuro. No Arena de hoje temos dois grandes artistas que amam o que fazem, porque fazem o que fazem amando. Os dois estão no musical Titanic. Ela é dona de uma voz e de um talento primoroso. Seja bem-vinda, Alessandra Maestrini. Ele é um fazedor de personagens que fazem rir, que fazem silenciar, que fazem emocionar. É um prazer receber o grande Marcos Veras. Essa é a nossa maravilhosa banda. Estamos começando aqui mais um programa nesse teatro, nesse espaço sagrado, que é o Teatro Sesc de Copacabana. E falando de arte, começando com você, Alessandra. Coisa boa, né? Eu que agradeço, eu que acho coisa boa. Você vê? A gente já começa com Whitney Houston, o maior amor de todos está dentro da gente, mas é preciso que a gente se espelhe em pessoas, que pessoas nos ajudem a nos elevar. E a arte tem um pouco esse poder, né, Alessandra? A arte tem essa missão, né? De canalizar, de espelhar a gente mesmo na plateia. A gente vai ao teatro, a gente consegue olhar através de uma outra lente, né? Então a gente, um tempo, empresta outros óculos para olhar o mundo de uma outra maneira. E, ao mesmo tempo, a gente consegue se olhar no espelho. Então, espelho e janela, espelho e janela. janela. Quem que te inspirou no começo da sua vida artística? Assim, você menininha, a gente, né, sempre tem... Kant dizia isso, né? Tem algumas pessoas que nos puxam para baixo e tem pessoas que nos puxam para cima, que nos ajudam a encontrar o lugar no mundo. Em quem você se espelhou no começo da sua carreira? Começo da minha... Olha, tem algumas pessoas, é sempre tão bom a gente poder trazer esses nomes, né? Essa memória, né, da gente. Marília Pêra, certamente. Eu lembro, acho que com uns 11 anos de idade, indo ao teatro, vendo Marília fazendo Elas por Ela. Que era uma peça maravilhosa. Nossa. Que ela fazia uma grande homenagem a grandes cantoras, né? Exato. Ela só não cantava a Elis ela falava. As outras todas ela cantava, Isso. né?
Isso. Aquela mulher inteira no palco. A Marília foi uma das maiores ícones, né, da história da dramaturgia brasileira. Né? Essa não vai morrer nunca. E eu lembro, eu estou falando para você, eu estou vendo a imagem e estou emocionada. Que tinha uma gradezinha, tem um teatro que tem umas grades em certa altura, né? Eu estava sentada um pouco mais para trás. E eu lembro agarrada na grade, porque eu fui mais para frente para ver de perto. E eu lembro eu sentindo e pensando, eu sou esse bicho. É isso que eu quero ser, né? Eu sou isso aí. Então, Marília, a Denise Stoklos, quando eu estava já com uns 15 anos, assisti ela fazendo Mary Stuart, ali no Laura Alvim, e fiquei assim completamente mobilizada, transformada, descobrindo uma identificação absoluta. Ali, com 14 anos, eu descobri a voz da Barbra Streisand, descobri a Barbra Streisand, comecei a cantar por causa disso. O Michael Jackson me inspirava muito, eu queria casar com o Michael Jackson. Os Trapalhões eu achava uma delícia e ficava sempre brincando. Muita gente, muita gente. Eu acho que é até legal a gente falar desse mosaico de coisas completamente diferentes, né? Então você pensa na Barbra Streisand, de repente você pensa nos Trapalhões, aí você tem uma Marília de um lado. E é legal porque o ser humano, ele é um conjunto, né? Um fluxo de vivências, de experiências que a gente vai tendo e nos moldando, né? Sim. E esses diretores que você trabalhou com o Miguel, trabalhou com... Agora está trabalhando com o Gustavo Bachelon, que é maravilhoso. Depois a gente vai elogiar o Gustavo quando o Marcos estiver aqui também, tá bom, para ele ficar feliz, né? Miguel Falabella, Gustavo Bachelon, Moacir Chaves, João Falcão, João Fonseca. Os dois Joãos. Sim, Bárbara Paz me dirigiu no ato, que a gente foi hors concours no Festival de Veneza de Cinema. E mais gente, tanta gente maravilhosa. Como é que é o seu trabalho de pesquisa, assim, quando agora a gente vai, né, você está no Titanic, que é uma peça que traz, né, uma dor para a humanidade, ao mesmo tempo que traz uma história de amor para a humanidade, e vocês conseguiram fazer tudo isso de uma maneira leve e meio que ridicularizando um pouco a sociedade, os exageros sociais, levando humor para isso, né? A tragédia trouxe dor. A nossa peça não traz dor nenhuma, Chalita. Pelo contrário. Zero. Eu estava na estreia. As pessoas riem a peça inteira, né? É palhaçada pura, purinha. Ó, da pura. Só que a palhaçada feita com um elenco que canta para chuchu. Quem nunca ouviu Marcos Vera cantando, vai ver ele cantando com uma voz deliciosa. Vai descobrir Marcos Vera cantando lindamente esse espetáculo. A gente tem a Juliana Drus, que é uma das divas do teatro musical. A gente tem o Matheus Ribeiro. Lá só tem deuses, é uma constelação. É uma constelação, assim. Eu sou fã do elenco inteiro. Né? Tanto que eu comecei a falar aqui, mas eu falei, gente, não vai dar para citar todo mundo, porque todo mundo é incrível. A Valéria Barcelos fazendo a Tina Turner. Tem Tina Turner, tá? No Titanic. Tem Tina Turner. Tem Celine Dion. Tem Celine Dion, porque na nossa história, a Celine esteve no Titanic. Então, ela narra a história. E ela conta a história sob o olhar dela, através dos hits dela. E todo mundo canta os hits de Celine Dion, inclusive a plateia. De uma forma vibrante e tal. Vibrante, né? Hilária. Agora... Tem Luiz Lobianco, gente. Luiz Lobianco. Olha, o Jorge Salma, que fez comigo Toma Lá da Cá. Né? No final, eu até brinco, porque assim, quando ele fez Toma Lá da Cá, ele era um guri, imberbe, né? E hoje está um homão arrasante, as pessoas às vezes não associam. Eu passei muito por isso, as pessoas não ligarem o personagem com a pessoa. E ele está lá cantando para um caramba. E hilário. Agora, vamos disso para um outro musical que, na minha opinião, assim, do ponto de vista literário, é uma das obras mais densas da história da literatura, que é Os Miseráveis. Sim. Quando você foi fazer Os Miseráveis, assim, como é que é isso para você? Assim? Como você constrói essa personagem? Olha, em Les Misérables foi interessante o momento que quem nos dirigiu foi o Ken Caswell, que é um dos diretores da Royal Shakespeare Company. Então ele veio de Londres e tal, porque a peça veio de Londres, tem gente que acha que veio da Broadway, veio de Londres. É o original, né? E eu estava com dificuldade de cantar a música, eu não conseguia me emocionar. Eu falava, olha, eu estou aqui emitindo todas as notas, mas eu não estou conseguindo que a música me emocione.
Ele falou, isso é porque você está querendo imprimir um sentimento de fora para dentro. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa, Alessandra. Quando a gente faz musicais nesse estilo Broadway, a gente só tem 2 meses para fazer. Então, quando a gente escolhe as pessoas na audição, a gente não tem o tempo, a gente sabe que a gente não tem tempo para fazer laboratório. Então, quem a gente escolhe para fazer o papel já é um pouco o personagem. Então, não tente fazer o personagem. Saiba que você é a personagem. Cante simplesmente, não tente imprimir nada. Meu filho, eu abri a boca para cantar, ele falou, só diga. Não pense que você está cantando, só diga. Eu não conseguia cantar tanto que eu estava chorando. Aí, agora eu estou emocionado. Aí eu ia cantar e fazia... Aí teve que fazer... Ele falou, deixa sair. Que aí, com o tempo, isso vai normalizando e a gente vai ficar só com as filigranas disso, que é o que a gente quer. Foi assim. Tem uma coisa tão linda, né, nos Miseráveis, que é a história da compaixão, né? Aquele homem que vai, que furta para ajudar os seus sobrinhos, aí vai preso, tenta fugir, fica quase 20 anos preso. Aí ele sai e com aquele carimbo, né, de altamente perigoso, então ninguém arrumava emprego para ele não conseguia nada. Aí ele está jogado na rua, Jean Valjean, quando um padre, um bispo, um monsenhor, Bienvenu, até os nomes Victor Hugo escolhia para isso, né? Toca nele, leva para casa dele, e aí ele acaba furtando o bispo, assim, mas ele foi tratado de uma forma tão ruim que ele não acreditava mais no ser humano. E quando os soldados trazem, era o momento que, se o bispo dissesse, ele me furtou, ele seria condenado à morte. E aí o bispo fala assim, mas eu dei isso de presente para ele, filho, você saiu tão cedo. E é aí que muda a consciência dele. Então, é interessante porque tem uma base disso, né? A gente vive numa sociedade tão em que as pessoas descartam umas às outras, e aí um bienvenu, seja bem-vindo, né? Alguém vai e resgata. O André é o nosso consultor aqui do programa, é o antropólogo das causas espinhosas. Sim. André, e Victor Hugo? Qual era o nome da mãe de Victor Hugo? Então, pô, mas aí é demais, né? O nome da mãe dele? Pergunta uma coisa que ele escreveu, eu digo. Corcunda de Notre Dame. Sabia que foi Corcunda de Notre Dame quem escreveu foi Victor Hugo? Tô sabendo demais, filho. Que isso? Nossa, eu tô impressionado. Pois é. Fiz a minha pesquisa. Temos alguma música dos Miseráveis aí? Ouçam todos a cantar, eis nossa fúria na canção, eis os acordes de um povo contra toda a escravidão, corações a disparar, como os tambores em furor, a uma vida despertar em um novo ardor. Ouçam todos a cantar, eis nossa fúria na canção, eis os acordes de um povo contra toda a escravidão, corações a disparar, como os tambores em furor, a uma vida despertar em um novo ardor. Esse é outro tema que passeia pelo musical também, que são aqueles jovens sonhadores, né? E achando que poderiam, né, tomar o país para eles mesmos, para que, depois da morte do Lamarck, né, para que o povo pudesse ter vez e voz naquele momento, né? E é lindo isso. Parabéns, André. Muito obrigado. Você pesquisou bastante isso. Agora vamos dar um Pôr dos Miseráveis para o Chico Buarque? Vamos. Que história é essa de Ópera do Malandro? A Ópera do Malandro foi um acontecimento na minha vida, porque o Chico veio assistir aos ensaios, né? E ele estava, assim, a essa distância que nós estamos assistindo, que era uma sala pequena de ensaio. Eu tinha quebrado o pé, então ele me viu ensaiando com aquela botinha ortopédica. E ele saiu muito emocionado do ensaio. E olhou para mim, falou que estava todo arrepiado, ele estava muito emocionado. Tem coisas que acontecem com a gente nunca sabe se conta ou se não conta. Mas a gente não conta, né? Conta. E foi muito legal, assim, porque ele, quando assistiu, ele deu muita risada comigo fazendo a Lúcia. E quando eu cantei Palavra de Mulher, ele estava tão emocionado que a produção depois me falou que eles ficaram preocupados se ele ia passar mal alguma coisa. E depois ele me mostrou o braço arrepiado. Então, para mim, foi muito especial. E é uma peça que foi um marco naquele momento também, né? A maneira com que ele tratava o malandro. A Lúcia era antagonista, né, da Terezinha, que era... Quem fez a primeira montagem foi a Marieta, né? Primeira montagem. Comigo, Soraya Ravenli.
E a Lúcia fazia... Quem fez a Elba Lúcia? Ramalho. Elba Ramalho. E depois quem substituiu Elba Ramalho foi Zizi Posse. Uma turminha boa, É né? um papel pé quente, né? Pé quente. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, mas você, já que você falou que o Chico fica emocionado com você cantando Palavra de Mulher, vamos encerrar esse bloco com você. Deus, vamos lá. Cantando Palavra de Mulher. Vou voltar, haja o que houver, eu vou voltar. Já te deixei jurando nunca mais olhar pra trás. Palavra de mulher, eu vou voltar. Posso até sair de bar em bar, em bar, em bar, falar besteira e me enganar. Com qualquer um deitar a noite inteira, eu vou te amar. Vou chegar a qualquer hora ao meu lugar. E se uma outra pretendia um dia te roubar, dispensa essa vadia. Eu vou voltar, vou subir a nossa escada, 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 escada. Meu amor, eu vou partir. Eu fui fazer um sambinho, homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem daquela tal malandragem. Não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional. Malandro parado de malandro oficial. Malandro candidato a malandro federal. Malandro com entrada na coluna social. Malandro com contrato, com gravata e capital. E nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tralhar. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe e chacoalha no trem da central. Uau! Estamos de volta aqui, TV Cultura para todo o Brasil, diretamente do Sesc Copacabana. E todo segundo bloco a gente dá a dica de um livro. E a Global, ela fez um trabalho belíssimo na obra do João Guimarães Rosa, um dos maiores autores em que câmera eu mostro aqui. Fez um trabalho lindo na obra do Guimarães Rosa, que é um autor que a gente deveria ler. Guimarães Rosa, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, são autores que fazem bem para a alma, para o texto, para o conhecimento da língua portuguesa. Então está aqui nossa dica, Guimarães Rosa. Que trabalho Mas lindo você faz aqui. a gente tem que divulgar livro, né? Fazer as pessoas lerem mais. E é tão bonito quando a gente recebe histórias de pais que começaram a ler para os seus filhos, num mundo tão cheio de telas, de repente aquela imagem bonita, né, de um pai, de uma mãe, de quem cria, do avô, da avó, do irmão, lendo, e as histórias entrando na mente das pessoas, né? Sim, uma boa palavra, uma boa música. Que banda maravilhosa Essa banda é você tem maravilhosa. aqui. Essa banda é maravilhosa. O que é isso? A gente capricha. A gente capricha. Vamos aproveitar então Beto Bonfim, bateria, Eduardo Simões, André Poiar, Julie, André Torquato e nossa maestra Laura, maravilhosa. O André Torquato. Nos dá muito trabalho. Eu tenho uma história com o André Torquato, e é meu tão Deus. interessante. Calma, antes. É tão interessante, porque quando vocês me convidaram para cá e falaram, o que será que dá para cantar alguma coisa, não sei o que, eu falei, pensei em uma música brasileira, pensei no Sem Fantasia, e falei, quem sabe é a oportunidade para eu contar que gravei com o André Torquato o Sem Fantasia, lindamente, ficou lindo, 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 lindo. Só que quando o repertório ficou pronto, a gravadora falou assim, olha,
A gente viu aqui, não cabe, que a gente tem que escolher o número de músicas, vamos ter que tirar uma, e a gente escolheu essa, porque não sei o quê, a primeira é o groove, a outra não sei o quê, não sei o quê. Tá. Aí não entrou para o CD, mas entrou para o show. E no show, eu termino fazendo um improviso que o André Torquato fez na gravação. Olha, tô ganhando aqui reconhecimento Deus do nacional. Não, foi uma maravilha, foi uma honra ter sido convidado para gravar a música e foi muito especial para mim. Sim. Um dia a gente ainda vai cantar isso. Vamos, a gente põe no repertório da próxima vez quando você voltar. É. A gente já bota no repertório. Você e canta não junto. sabe a dor de cabeça que você nos deu com esse elogio ao André. Tá vendo? Ele fica tentando me difamar, só que todo mundo que senta aí fala vem de mim, não tem o que fazer. Entendeu? Ele é apaixonante. Vamos chamar um outro ator apaixonante que está na Vamos. peça com você no Titanic? Marcos Vera! Oi! Bem-vindo. Nossa, esse programa é um luxo, esse programa, gente. Tá Eu vendo? ficaria ali assistindo tranquilamente. Talvez esteja um pouco nervoso, talvez. Mas estamos aqui, tô com minha amiga maravilhosa, sambando maravilhosamente bem. Mas Falei, que isso? Isso ela você faz não de um mostrou pra tudo. gente. Ela faz de Vou um botar. tudo bem, né? Ela não sambou uma vez no ensaio, ela escondeu tudo isso. Eu falei, agora vai Vou ser botar todo... a Celine sambando uma hora. Agora que já fez aqui, né? Que no Titanic é assim. Bobeou, a gente tá botando. A gente ali. bota um molho brasileiro o tempo inteiro no espetáculo. Ô, Marcos, mas você tava meio emocionado ali filmando, ela cantando. Super, eu sou muito Que voz fã. linda, né, cara? Que da voz, que maestrina. emoção, que emoção que você canta. Que coisa, gente. É um negócio de arrepiar, assim, E né? vai da de- comédia pra carga dramática assim, né? É. E eu sou muito fã da Maestrina já há muito tempo. Eu sou muito fã dos meus amigos. Eu amo elogiar. Eu sou perto pra receber elogio. Você é maravilhoso, André, também. Todo mundo. Já que é pra arrumar um problema... Ô, Marcos, vamos falar de você agora. Eu quero voltar num trabalho seu. Ai, meu Deus. Alguma coisa podre. Ah, meu primeiro musical. Que coisa linda, cara. Eu sou um debutante, assim, no Que é o mundo nosso dos amigo musicais. Gustavo, que está dirigindo vocês. Vamos falar bem do Gustavo, porque ele Vamos mandou uma falar bem do mensagem Gustavo. hoje. Você está levando os meus artistas. Peça para eles falarem bem de mim, então vamos falar bem dele. Eu já gravei um depoimento pra ele aqui no seu Já, programa. já. O né? dia que ele veio aqui, É. ele ficou meio assim, falou, por que eu não fui convidado e os dois vão lá? Eu falei assim, porque você já teve, calma, Gustavo. Mas ele dirigiu também alguma coisa podre. Ele dirigiu Alguma Coisa Podre, meu primeiro musical, que pra mim foi foi muito gostoso fazer. Foi um lugar que eu me apaixonei muito pelo mundo dos musicais. Até então eu era só um espectador. Que é uma grande brincadeira com Shakespeare, Com né? Shakespeare, exatamente. Não levar Shakespeare tão a sério. Então e tinha um elenco também de comediantes, de cantores. Então foi um trabalho muito bonito e com um encontro de pessoas também, assim como o Titanic, muito especial. E eu faço questão de frisar isso porque nem sempre isso acontece no teatro, né? Às vezes você, até numa novela, enfim, num filme, mas no teatro a gente vira realmente uma família. Então, quando essa família se dá bem, a gente só comemora e agradece aos deuses do teatro. Isso aconteceu em Alguma Coisa Podre, vem acontecendo no Titanic. E o Gustavo tem um culpa dedo do bom Gustavo pra isso. também. O Gustavo... Ele tem uma expertise de escolher elenco caraca. para determinados E personagens. ele vê tudo que está acontecendo no mundo, né? Vai atrás, pesquisa, desenvolve. Isso é uma In coisa muito loco, legal, né? né? In loco. In loco. Vai Nunca lá, vi uma né? pessoa viajar tanto. Ele estreia e já sai, né? Você fala com ele, onde você tá? Em Israel. Não, mas amanhã eu tô em Londres, depois da manhã eu tô na China. E a semana que vem na Paulista. Ele tá na mesma semana, ele tá... Eu falei, Hoje à tarde eu chego aí, mas à noite eu já tô ali em Budapeste. às vezes eu acho que o Gustavo é IA. Marcos, aprofunda, talvez. Aprofunda um pouco nisso que você falou, porque eu acho que é uma coisa tão legal. A gente vive num momento que as pessoas descartam tanto as pessoas, e você fez uma reflexão de que viram uma família. Que você está ali no musical, né? Na verdade, ensaia 8, 9 horas por dia. 10 horas por dia, 2 meses sem parar, estreia, tá todo mundo junto, e cada um realizando um papel. Em algumas peças, né, você pode ser protagonista, em outras não. Em algumas peças, alguns recebem mais aplauso porque talvez sejam mais engraçados, ou porque talvez aquele papel chamou mais atenção, ou porque ele cantou daquela maneira, mas você está ali vendo o seu amigo também sendo aplaudido e tal. O que é esse teatro família, esse time, essa turma? Eu acho que o teatro traz de volta pra gente e retoma a importância do olhar, né? A gente vive grudado no smartphone o tempo inteiro com a cabeça baixa e tal. Eu acho que o teatro
traz algo que nunca sai de moda, que é a conversa, que é o olhar, que é o riso, a emoção, o aplauso off-tela, né? Então eu acho que a gente... Essa semana eu acho que eu compartilhei alguma coisa do Selton Mello, de quem eu sou muito fã, que ele falou que o ator é como também músico, que às vezes está solando, é hora do amigo solar e de aplaudir, e às vezes é hora de você só tocar uma coisinha aqui de fundo. Então eu acho que esse espetáculo, todo mundo brilha, né? Existem os protagonistas, no caso da Maestrine, a Júlia e eu, que contamos a história, mas todo mundo, um elenco de 12, todos brilham. Todos brilham. Todos têm um momento de humor, todos têm um momento de dança, de canto, né? Então eu acho que é muito bonito. Então quando eu estou na coxia, eu fico olhando a peça, aplaudindo, falando, cara, que demais. Eu não sei fazer isso. Eu sei fazer outra coisa. E talvez a outra pessoa também não saiba. Então eu acho reconhecer os talentos dos colegas e tentar sugar para formar a nossa personalidade. Eu acho que o teatro traz isso. E aí a gente fica 2 horas sem tocar no celular. Isso é uma boa, dádiva. né? É muito bom. Vamos ver o que os colegas de vocês falam sobre vocês, então, para ver se vocês são bons mesmo assim. Ai, meu Deus. Eu vou começar falando da Alê, porque é uma pessoa que eu conheço o trabalho dela há algum tempo, já havíamos nos esbarrado por aí, mas eu admiro muito e quando me ofereceram fazer parte do Titanic, eu soube que ela estaria, foi um dos motivos pelos quais eu disse sim, para poder dividir o palco com ela e cantar com ela e aprender com ela, e ela é um presente, assim, é muito bom tá ali. E o Veras é a mesma coisa, eu conheci o trabalho do Veras mais distante, pela TV, engraçado, ele não é engraçado, não é engraçado, engraçado que só, e aí tenho o prazer de dividir o palco com ele, aprender alguma coisa todos os dias, ele é generoso. Gente, falar de Marcos Veras e Alessandra Maestrine é muito fácil. O Veras é um amigo, parceiro de trabalho de longos anos, e Maestrine, sou fã, ela participou do Surto, fazendo uma abelhinha, no susto, no improviso, e foi um desbunde. E o Veras, projetos de escolas, nosso segundo musical juntos, é uma coxia divertida, alegre, um torcendo pelo outro, aprendendo com o outro e fazendo teatro. E eu estou passando aqui para dizer como tem sido uma delícia trabalhar com a Alê e com o Veras. Eles, além de artistas incríveis, são pessoas maravilhosas, muito generosas. Tem sido muito divertido trabalhar com eles, muito gostoso. A gente criou muita coisa junto nesse processo de Titanic. Aliás, a gente tem a sorte de ter um elenco todo maravilhoso. Então, todos nós nos divertimos muito fazendo o espetáculo. Um beijo grande pra vocês e pra todo o nosso time de Titanic. Venham nos ver. Que demais. É o que vocês estavam falando, é uma turma incrível, né? E todo mundo é fã de todo mundo. Durante os ensaios e durante as apresentações, é o que o Veras falou. A gente fica se assistindo, se rindo, se aplaudindo. É verdade. Se aprendendo. É uma trupe, né? Alguns amigos foram esse final de semana, José Loreto, ator, né? E falou, cara, parece que vocês fazem essa peça há 6 meses. E ele foi assistir na segunda semana. O Porchat foi assistir também e falou assim, cara, é uma trupe. Eu fui no primeiro dia, fui na estreia. Você foi na estreia. E parecia que vocês estavam há um tempão, porque vocês estavam numa liberdade. Essa aqui começando com Celine Dion, assim, é brincadeira de uma coisa. É muito legal, né? Porque você entra na história de uma maneira e faz as pessoas rirem e, ao mesmo tempo, refletirem sobre alguns temas que surgem ali, né? Sim. Dos ricos e dos pobres, das cabines, né? Muita gente emocionada na plateia. A gente já pegou alguns flagrantes de pessoas emocionadas por vários motivos. Ou porque lembra do filme, ou porque lembra de um amor. Ou porque as vozes são lindas. Ou porque as vozes são lindas. Ou chora de rir também. O que mais está chorar de rir. É o famoso chorrir. Que também tem uma coisa legal do chorar de rir, né? Tem. Pega as 2 máscaras do O teatro. riso emociona. Ela falou quem inspirou no começo da carreira dela. E você, Marcos? Nossa, tanta gente, né? Eu vou tentar fazer também esse mosaico que a Lê estava falando. Primeiro que eu passei a minha infância esperando o meu pai chegar do trabalho. Meu pai trabalhava em restaurante, então ele chegava meia-noite, 1h da manhã, e eu lembro que eu ficava assistindo o Chaplin. Seu pai Chaplin trabalhava no restaurante também, fazendo né? o quê? O perdão? Seu pai fazia o quê no restaurante? Meu pai era gerente de um restaurante, Gerente. trabalhava em comércio, depois ele se tornou dono, já faleceu em 2008, mas eu tenho essa memória muito forte de ficar assistindo ao lado do meu irmão o Chaplin, Gordo e o Magro, Os Três Patetas, e aí eu fui crescendo, depois fui para Woody Allen.
E aí, trazendo aqui para o Brasil, os meus ídolos da TV Pirata, os Trapalhões, Luiz Fernando Guimarães, eu não me acostumo, outro dia, ele comenta nas minhas fotos, ídolo. Falou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, assim, ele, Pedro Cardoso, Regina Casé, Débora Bloch, Drica Moraes, essa gente me formou e continua me formando. Então, e acho que o humor é um... E assim, a Gildo Ribeiro, trabalhei com a Gildo Ribeiro, que é um outro tipo de humor, o humor do personagem, né, da peruca, do mais caricato. Então, toda essa turma me forma e continua me formando para que eu possa fazer o meu tipo de humor. Espero que um dia eu inspire alguém também, né? Ô, Alessandro, ele falando do Woody Allen, você tem cara de personagem do Woody Allen? Você faria muito bem o Woody Allen. Olha aí, vamos jogar pro universo, de repente. Ele que nunca é de uma filmou no Rio, né? genialidade, né? Nunca filmou. Filmou em Roma, filmou em Paris, filmou em Barcelona, Tá faltando o Rio. Mas eu É. posso ir para lá também, não Você tem também problema. pode ir para lá, não é um problema para não você tem isso, problema né? nenhum. E aí, quando você decidiu ser ator mesmo, que momentos da sua vida você falou, ela disse, vendo a Marília, olhando ali, é o lugar que eu quero. Que momento que deu uma chave em você assim, né? Eu quando terminei o segundo grau, não sei se chama assim ainda Ensino hoje, médio. né? Ensino médio, né? No seu tempo era No meu segundo grau, tempo no era- meu tempo é ensino médio. Bom, quando eu terminei aquela primeira parte ali, No tempo do André era ginásio. Colegial. eu sempre quis trabalhar com comunicação. Era algo que eu sempre... Eu sou muito formado também pela televisão. Minha família sempre assistiu muita novela, e íamos muito ao cinema, mas a televisão estava o tempo inteiro ligada em casa. Então, os programas de humor do Chico Anísio, do Jô Soares, as novelas, isso tudo foi me formando, o Chaplin e tal. E eu falei, cara, eu quero trabalhar com comunicação. Só que isso às vezes é um pouco vago, né? E aí me formei em propaganda e marketing. Nunca exerci exatamente a profissão de publicitário, mas era algo que eu gostava dos comerciais, da criatividade, da publicidade brasileira. E eu falei, vou entrar numa escola de teatro, para nunca mais sair. E aí me apaixonei, isso em 99, 2000, me formei e comecei a trabalhar. E comecei a reparar que eu comunicava bem, que eu gostava de apresentar também, assim como você está apresentando, é algo que eu gosto também. E vi que as pessoas riam, às vezes, das coisas que eu falava. Tipo, isso agora que a Alessandra... né? Eu falei, por que as pessoas estão rindo? E a sensação era boa. E ainda é muito boa, né? O riso, fazer alguém rir é uma dádiva, assim, é divino mesmo. Então, quando eu fui percebendo isso, até na escola, eu era da turma da bagunça. Porém, era muito querido pelos professores. Vai explicar isso. Que você era um bagunceiro engraçado. Um bagunceiro engraçado e bom aluno. Então, eu era da turma da bagunça, depois ia lá pra frente, as professoras gostavam também. Eu falei, ih... É arteiro, não é terrorista, como a gente vê hoje em dia. E o nome do meu pai é José Arteiro. É José Arteiro? O nome do meu pai, falecido pai, José Arteiro. O nome do meu filho, a Rosane, minha esposa, quis homenageá-lo e botou Davi Arteiro. Ou seja, o arteiro tá na família. Tá resolvido. Tá resolvido. Se algum professor falar alguma coisa, tá no nome, Tá tá na no nome. essência dele. Mas sabe que na educação a gente fala muito isso, né? Você precisa desenvolver essa criatividade e a arte e o arteiro não é uma coisa ruim. Hoje o maior problema é o aluno apagado, que não fala, o que tem as suas dores internas, que não compartilha essa dor. Mas assim, você ter alunos que o tempo todo estão inquietos, isso é um processo bonito, né? Saudável, né? Saudável, de Sem criatividade. E a gente vai encerrar esse bloco. A Celine Dion não está aqui como o Chico Buarque estava com você cantando lá, mas ela também ficaria emocionada de ver você cantando, tenho certeza disso. A Alessandra Maestrini cantando pra gente uma música de Celine Dion que está em Titanic. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up and never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my
chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Pra que chorar, pra que sofrer, se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer. Que plateia maravilhosa! Vamos agradecer aqui o pessoal que veio de Campo Grande, Niterói, Bangu, Sepetiba. E um carinho muito especial ao pessoal que veio da Secretaria de Educação e Cultura do município de Duque de Caxias. Sejam bem-vindos. Muito legal essa plateia, não é? Demais, talentosíssima, plateia talentosa. É tudo que eu acho. Olha... Eu tava meio impressionado com o ritmo do Marcos. Era uma coisa um negócio Eu não posso ouvir samba, Gabriel. Você não pode ouvir samba? Eu sou cria da zona portuária da Gamboa, no Santo Cristo. Temos um pandeiro? Vamos lá. Vamos ver um dos talentos aqui do Marcos Vera. Obrigado. Eu sou da percussão. Eu adoro tocar percussão. Então, eu fui criado em meio de roda de samba no Santo Cristo, na Gamboa. Então, eu entrava e pedia licença. Eu sei que músico tem que pedir licença. Posso mexer no seu bumbo? Posso mexer no... Você tem que pedir licença. Não? Pode. O Beto é super... O Beto é super nosso. Pode ou não pode, Eduardo? O Beto é nosso. Não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas enfim. Então, eu adoro tocar, adoro brincar, escuto samba de fundo de quintal, Zeca Pagodinho, até Belo. Então, eu adoro. E as músicas meio sofridas, assim, eu sou um cara romântico também. Mas quer que eu toque um pouquinho? É isso, Quero. Ju? Tô prevendo Mas... aqui uma carreira samba maciota pra ti. É. Cara, sério? Não é? Total. Com a voz deliciosa que ele tem, um sambinho, isso aí a gente não tem, hein? Vamos fazer isso? Vamos Fazer. Quer sambar pra mim, que eu toco pra você? Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vem, André. Vem com ela. Aqui no Enganeixo, meu filho. Enganei, todo mundo enganei aqui. Não, eu tô no Enganeixo. Tu tô falando de verdade. Eu tô... Aqui ninguém avisa o que vai acontecer, a gente vai atrás, né? A gente vai, quem sabe faz ao vivo, né? Mas você falou de uma coisa legal desse samba de roda, né? De grandes compositores, né? Do Rio de Janeiro, como em outros lugares do Brasil. Mas, de novo, essa experiência linda das pessoas com a música, com a musicalidade, né? A gente vê hoje redes de ensino que no passado, de outros países, né? Coreia, Finlândia, Israel, China, que investiram muito em tecnologia. Não que a tecnologia seja uma coisa ruim, mas eles voltaram com duas coisas. Eu gosto de falar isso para os pais que acompanham o programa, professores pensarem nisso. Eles voltaram com duas coisas essenciais na escola. Uma, contação de histórias. Então, avós contando histórias, né? Leitura de livros e tal. E outra, música. Finlândia tem aula de música todos os dias. China tem aula de música todos os dias. Japão tem aula de música todos os dias. Porque você desenvolve uma relação de humanidade, de sensibilidade e até de matemática, né? Porque a música... Você quer explicar matemática pra gente ligada à música, André, outro dia? Vamos lá, tem os compassos quaternários, tô brincando. Mas conecta os dois lados do cérebro, Conecta os dois lados, né? Sem dúvida. E faz toda a diferença. Eu tenho um filho de 5 anos, o Davi, que faz aula de música. Mas desde o nascimento dele, na barriga da mãe, eu colocava músicas para ele ouvir, de jazz a Beatles. E eu vi que isso fez muita diferença na vida dele, na criatividade dele. As músicas de Titanic, por exemplo, ele reproduz todas, com inglês melhor que o meu, com 5 anos de idade. Então eu falei, cara, a música está o tempo inteiro presente. Ele pede para escutar. Porque ele mostrou um vídeo pra gente. Ainda afinadinho e tal. Afinadíssimo. Afinadíssimo.
Vamos falar um pouquinho mais do Titanic, para a gente convidar as pessoas, dar o serviço daqui a pouco para ir assistir. Como é que vocês estão sentindo de fazer, assim? As primeiras semanas foram incríveis, né? Tudo lotado. Eu tomei um susto bom. Acho que todos nós, né? Não, gente, o negócio estreou já um hit, porque já estava todo mundo comentando. É o que a gente falou de elenco. Quando viram que juntou esse elenco, quem acompanha musicais, quem acompanha comédia, falou assim, que elenco é esse? Porque, assim, é um time mesmo que o Gustavo Bachelon juntou ali e falou assim, caraca, isso vai... O que vai ser isso? Que elenco é esse? Então, já estava um buchicho. Quando estreou, já estava 2 semanas esgotadas. E aí agora, toda semana que a gente chega, a gente já descobre que está esgotado. Quem quiser assistir, tem que comprar com antecedência, tá? Tem que ser Quem com antecedência. Avisa, amigo Não, e o espetáculo, realmente, quando eu falo de um susto bom, é porque, enfim, a gente ensaiando, a gente tem ideia do que funciona, do que não funciona. Mas com o público, foi uma catarse, assim, de risos e aplausos o tempo inteiro. E aí foi um susto bom. Eu falei, opa... Um show de rock que aumentou o espetáculo em 20 a 30 minutos. É verdade. É verdade. De aumentou. Aplauso, de cena parada com riso, de cena que parou para aplauso. É um acontecimento o espetáculo. Isso é muito É tão especial. legal quando tem essa conexão, né? Tá no Teatro Frei Caneca, né, em São Paulo. Isso, somente aos sábados e domingos, 2 sessões por dia. No sábado é às 17 e às 20. No domingo é às 15 e 18. Vocês não sabem se vem para o Rio ainda, né? Queremos muito. A gente quer muito. Investidores, patrocinadores que receberam um book, que ainda não resolveram se vão investir no Titanic, estão marcando toca, estão marcando a A peça está lotada, o maior sucesso, sua marca pode falar, né? Vai agregar para sua empresa. Venha. Venha com a gente. Aliás, falando em patrocinadores, também tem uma coisa que é muito dolorosa para o artista brasileiro, para o produtor brasileiro, né? Para quem ama a arte, essa dificuldade financeira mesmo. Às vezes as pessoas falam assim, mas a Broadway lá em Nova York não precisa mais de uma lei de incentivo e tal. Porque lá as pessoas dão sem precisar ter nada em troca. Lá eles dão sem ter nada em troca. E você tem um outro valor de ingresso. Você tem um outro valor de ingresso também, né? Sem dúvida. E tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro, o Sesc, que investe muito em cultura aqui no Brasil todo, está na TV Cultura, que investe muito em cultura. E tem uma coisa essencial que a gente percebe hoje, que o emprego está muito ligado ao setor de criatividade. Então, o que a gente pega, o que a Broadway consegue em Nova York, é o orçamento da cidade de São Paulo inteira, só com a parte cultural. E o quanto, né? Porque as pessoas falam assim, lei Rouanet, lei de incentivo, tira recursos de uma área. O que se tira de recursos de automobilismo, a quantidade de emprego é mínima perto do que gera um investimento de uma lei Rouanet, pelos empregos que gera, pelo turismo que gera, pelas pessoas que vão e por aquilo que é a nossa identidade, né? Que é um patrimônio, que é a nossa cultura, né? Essa pesquisa já foi feita aprofundadamente. E aí, vamos tentar falar resumidamente. A lei, todo mundo fala assim, o dinheiro que se investe em cultura, que podia estar na educação, na saúde. Vamos lá. Você pegou o dinheiro do imposto. Você tem uma lista enorme de incentivos fiscais. Para um monte de coisa. Para quase todas as indústrias. A que mais recebe, se eu não me engano, é a automobilística. Isso. A cultural está lá na lanterna do nível de investimento, incentivo fiscal, a gente está lá no finalzinho. Só que a cultura, de todos esses que recebem, é a que mais devolve. Então, a cada real que é investido em cultura, a gente devolve 1,6, 1,8. Ninguém nessa lista... Nenhum setor. Nenhum setor devolve tanto assim. Então, não investir em cultura é uma burrice econômica. É o que mais devolve, tanto em dinheiro diretamente, quanto em empregos diretos, quanto em empregos indiretos, quanto numa conscientização, numa liga de sociedade que faz tudo fluir, funcionar mais facilmente. Tanto numa coisa de hegemonia nacional, de você exportar a cultura do seu país. Gente, os Estados Unidos não fazem um monte de filme falando dos Estados Unidos porque são fofos, não. É porque faz bem para o país, para a economia, devolvem tudo. Então, assim, investir em cultura é uma sabedoria, uma inteligência, inclusive financeira, para quem só pensa nisso, tá? E num musical como o nosso, que não é exatamente um musical de grandes proporções, eu digo de tamanho de elenco,
devem ter aproximadamente 50 pessoas trabalhando. Muito mais. Diretamente, né? Diretamente, né? Pegar os indiretos ali, quem trabalha, né, para vender pipoca, para estar ali no shopping para isso, as pessoas que saem de lá e vão ao restaurante, as pessoas que saem do interior, vocês estão vendo o programa, vocês vão ver como vai lotar mais ainda depois do programa. A gente tem ficado muito feliz porque esse é um programa que divulga muito livro e teatro e geralmente os produtores ligam depois, o próprio Gustavo, que estava com a peça da Alice, falou assim, eles foram no programa, a gente lotou a partir disso. Demais. Isso é muito legal, que as pessoas vêm e falam assim, a gente vai lá, né? E tem uma coisa legal, eu acho importante para as pessoas acompanharem isso, porque houve muita informação desencontrada disso, né? Os setores que geram emprego, né? O setor industrial, por exemplo, que é um setor importantíssimo, ele cada vez mais foi robotizado, no Brasil e no mundo. Então, você diminuiu a quantidade de pessoas que trabalham nesse setor. Você tem grandes empresas com poucos empregos. A agricultura é a mesma coisa. A agricultura que gerava muito emprego, gera emprego ainda, mas diminuiu muito porque ela está toda informatizada, né? Agora, teatro, cultura, como serviços, é gente. É gente, então, exatamente. por isso que é importante a gente prestigiar o teatro, prestigiar a criatividade e tal. Além dessa dimensão da nossa elevação humana, fazer com que a economia possa girar, né? E além dos empregos indiretos, é o setor que mais incentiva e mais alimenta os outros setores, que é como você falou, uma peça de teatro, ela não termina na peça de teatro. Ela começa com indústria têxtil, fazendo os figurinos. Aí depois vem o pessoal que faz os cenários, todo o material, tal, não sei o que. Quando a peça está pronta, aí você tem o público indo para os restaurantes, pegando táxi, pegando avião, ficando em hotel. Não existe nenhum outro setor da sociedade que alimente tanto os outros setores. Verdade. O que você dá de sugestão para um jovem ator que olha assim para você, que vê você falando e o cara assim, como você um dia ficou vendo lá, Chaplin, Os Trapalhões, o Gordo e o Magro, que você está começando a carreira assim, Marcos, me dá uma dica. Eu acho que eu apesar de trabalhar numa profissão que às vezes vem de glamour, vem de uma vida rica, fácil, né? Porque alguns jovens podem achar que o ator que faz televisão, por exemplo, é um ator que tem uma vida muito boa e não precisa fazer muita coisa. Eu sempre levei a minha carreira, eu sou de origem pobre, eu não tenho padrinhos artísticos. Eu sempre levei a minha carreira muito a sério, com muita disciplina, muito respeito, porém sempre levando como se fosse qualquer outra profissão. Então eu acho que a profissão do artista, apesar de ser muito bonita, gostosa, lúdica, que pode dar dinheiro também, não só, eu acho que é uma profissão como a recepcionista, o bancário, então eu levo ela muito a sério, apesar de trabalhar bastante com humor. Então, o conselho que eu daria é: estude, seja disciplinado e não acredite no glamour que a profissão às vezes pode te oferecer. Uhum. Falei muita besteira? Talvez. E você, Alessandra? O que você fala assim para... Eu acho que eu diria a mesma coisa. Eu lembrei, você falou do Woody Allen, tem toda uma polêmica em torno dele, que não sei direito o que eu acho disso, cara. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito legal quando perguntaram para ele uma dica, que eu acho que tem a ver muito com o que você está falando. Mas o que você diria para um ator? E ele disse assim, qual seria o seu maior conselho? Ele falou, be there. Que quer dizer, esteja lá. Esteja lá. Agora, esteja lá quer dizer que você tem que estar presente nos lugares em que quem não é visto não é lembrado, mas quer dizer também que onde você está, esteja lá. Inteiro, né? Inteiro lá. Esteja presente, esteja você, exerça-se, né? Então, a minha dica seria exerça-se, porque às vezes a gente vai para os lugares e a gente quer ser o que esperam da gente. Sim. Né? Ou a gente está lá porque... Não, exerça-se. Eu gosto de citar muito uma coisa que a Fernanda Montenegro fala, né? Você descobrir a sua vocação, metade da sua vida está resolvida. Então, assim, quando você percebe, é aqui que eu quero estar, eu tenho prazer de estar nesse lugar, com a dificuldade que tem, com a complexidade, com os nãos. A gente tem muita gente musical que trabalha aqui e traz muitos artistas, né? E é muito interessante quando você pergunta assim, e os nãos da sua carreira? Dói em todo mundo. Às vezes você quer fazer, você fez um grande sucesso, vai ter essa peça, queria tanto fazer, vai lá, alguém te deu um não.
Não é gostoso receber esse não, mas ele nos amadurece, ele nos prepara. Esteja lá, né? Saiba isso. Então, apesar de toda a dificuldade que tem essa carreira, como tem em outras carreiras, a vida de todo mundo tem. Drummond tinha razão, tem uma pedra ali no meio do caminho. Mas é legal a gente encontrar caminho nas pedras e pensar assim, poxa, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu me realizo, né? E sabe que o meu pai diz uma coisa que me ajudou sempre a vida toda e segue me ajudando. Se tem alguma coisa que você quer muito e aquilo não acontece do jeito que você quer, na hora que você queria, porque tem alguma coisa melhor virando a esquina. Então esteja atento. Porque às vezes a gente fica focando no que não rolou e não vê o que está rolando. Não abre o caminho, né? Aí a pessoa fala, isso daí, isso é ótimo. Eu falo, gente, se as coisas têm sentido ou não têm, porque foi escrito ou não está escrito, ou eu tenho um porquê, eu vou dar um sentido, porque isso me favorece. Exatamente. Não é? Isso me facilita a minha vida. E olha, batata. Não é? Total. Alessandra, Marcos, uma honra receber vocês aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado. Muito legal, obrigado a essa plateia maravilhosa mais uma vez. Obrigado a você que nos autoriza a entrar na sua casa. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Um beijo no seu coração e até lá. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps, to find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, Gonna make it anyway. it's up to you, New